Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo o professor Leonardo Greco, de História, e a professora Tassiana Brasil, de Ensino Religioso. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Mariana Tupinambá e a Márcia Moura, que está conosco nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Nós vamos ficar muito felizes em responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professor Leonardo, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Conta pra gente quais foram os temas que nós relembramos nas suas aulas hoje. Nós vamos analisar hoje com um pouco mais de detalhamento, né? Nesse momento, alguns assuntos sobre mercantilismo e escravização, e depois também a gente vai fazer um recortezinho no tempo para falar um pouquinho sobre a nossa querida Minas Gerais, que completa 300 anos, né? E a gente vai fazer uma relação entre o ciclo do ouro, que ocorreu principalmente em Minas, e os escravizados, a questão do dia a dia desses escravizados e como, principalmente, que eles buscavam resistir ao processo de extrema exploração ao qual eles estavam submetidos, né, durante esse período. Nós vamos analisar esses 2 assuntos com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de detalhamento. Ótimo. E professora Tassiana, tudo bem? Tudo jóia, Cláudia. Bom dia. Bom dia. Diga pra gente então, quais foram os conteúdos que foram abordados no ensino religioso? Bem, em ensino religioso nós trabalhamos os símbolos, ritos e mitos religiosos, as festas sagradas e os movimentos sociais e religiosos, também considerando os aspectos próprios de Minas Gerais, nesse mês em que nós comemoramos os 300 anos do nosso estado. Ótimo! Agora que nós já relembramos os temas das aulas de hoje, nós vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá? 5º ano. De onde vêm as brincadeiras das crianças de Minas Gerais? Bem, as brincadeiras, eles são um exemplo da cultura popular, aquilo que a gente aprende e que foi passado de geração em geração. Muita coisa a gente aprende com os nossos pais, os nossos avós, mas muita coisa a gente aprende também com as outras crianças. Às vezes uma criança mais velha que brincou daquilo e você também aprende, e as outras crianças mais novas que vão brincar com você também vão aprender com você. Então as brincadeiras, elas são um exemplo de cultura popular e que pode ser passado assim de pessoa para pessoa e que assim vai sendo preservado dentro da cultura de um povo. Ótimo. Vamos lá para a próxima. Qual a relação entre escravização de africanos e o Pacto Colonial na África, 3º ano? Bom, pessoal, seguinte, vamos lembrar que durante o período em que os europeus exerceram a sua colonização, tanto na América quanto na África e também na Ásia, a questão do pacto colonial, ou chamado exclusivo colonial, também a gente encontra com essa denominação, foi a essência do processo, vamos dizer assim, né? Então, era aquela garantia de exclusividade que a metrópole tinha, no nosso caso Portugal, né? Com as colônias estabelecidas. Quando a gente analisa a relação dos portugueses com as colônias estabelecidas na África, a gente vai pensar o seguinte, primeiro ponto, o processo de escravização não se iniciou com a chegada dos europeus na África, tá? Desde sempre, vamos dizer assim, na África sempre ocorreram divergências entre as tribos. E era comum que uma tribo, uma vez combatendo a outra e superando,
escravizasse os derrotados, né? Então a gente está falando de africano praticando a escravização contra africano. Bom, os europeus chegam e estabelecem suas colônias, ok, na África. Era comum que os europeus estabelecessem acordos com aquelas tribos que haviam sido vencedoras, né, no embate local, né, e tratando os escravizados como produtos, entre aspas, né, praticassem a comercialização desses escravizados, também obedecendo à lógica do exclusivo colonial, do pacto colonial. Então, se a mão de obra escravizada africana era utilizada na América, os europeus, os portugueses no caso, se valiam da prática do exclusivo colonial, do pacto colonial, também na África, para suprir as suas colônias americanas com essa mão de obra que a gente vai ver, sabe, mas vai reforçar, né, que foi tão essencial no processo de colonização português aqui na América. Entendido. E agora chega uma pergunta do 7º ano. Qual a diferença entre mito e rito? Bom, os mitos são histórias que são contadas, que são passadas de geração em geração, ou dentro dos cultos religiosos, nas práticas religiosas, que ajudam a explicar por que as coisas existem, como que elas devem ser organizadas. Então o mito é uma história que ajuda a dar sentido ao mundo. E os ritos são as práticas. Nós podemos falar de ritos religiosos, seja um culto, uma missa, uma oração, mas podemos falar de ritos também que estão presentes na sociedade e que ajudam as pessoas a pensar na vida e como elas dão sentido a tudo aquilo. Por exemplo, um chá de bebê é um rito, não religioso, mas é um rito. Um casamento pode ser um rito religioso ou não. Uma festa de 15 anos é um rito, são ritos de passagem, para mostrar aquele momento da vida da pessoa. Olha, aquela menina ali, ela ainda não fez 15 anos, então ela não pode ter uma festa de 15 anos. Ah, aquela ali já fez. Então, são momentos da vida que são celebrados através de ritos. A diferença fundamental entre mitos e ritos é que mitos são histórias e ritos são práticas. Entendido. O que são organizações do terceiro setor, 8º ano? Bom, organizações do terceiro setor são organizações que elas são de iniciativa de pessoas, então elas são privadas, não é o governo que cria uma organização do terceiro setor, mas elas são mantidas com dinheiro público. Então o governo investe financeiramente numa organização para que essa organização preste um serviço que a comunidade necessita. Nós estamos aqui na Rede Minas. A Rede Minas é um exemplo de organização do terceiro setor. Ela é mantida com um financiamento público, o Estado de Minas Gerais investe, mas ela não é um órgão do governo, não é o governador que vem aqui montar a estrutura de programa de televisão. Então, a organização de terceiro setor é isso. É uma organização que é gerida por pessoas e que recebe dinheiro público para prestar um serviço à população. Ótimo. E ainda para você, professora, Percy Jackson é um exemplo de mito e Harry Potter? Ah, pois é. Essa pergunta é interessante. Porque o que acontece? Como eu falei com vocês, os mitos, eles ajudam a explicar, a dar sentido para as coisas. Então, por exemplo, nós podemos falar na mitologia grega. A mitologia grega, ela ajuda a explicar como que os gregos viam o mundo, o sentido que eles viam para as coisas, esse relacionamento dos deuses gregos com os seres humanos, como que acontecia, e isso tudo é uma forma de explicar como eles viam o sentido da vida e do mundo. No caso do Percy Jackson, ele é uma história de ficção que é criada a partir de um diálogo entre a ficção e a mitologia grega. Então ele não é um exemplo de mito, mas se não houvessem os mitos gregos, não haveria Percy Jackson. Porque o que ele está fazendo? Ele está reinterpretando, ele está adaptando uma história que é tradicional para criar uma obra de ficção. No caso do Harry Potter,
ele não adapta nenhuma obra de ficção, mas nenhuma mitologia dentro da sua ficção. Mas nós percebemos que existem muitas coisas ali dentro, fantásticas, fala muito sobre magia e tudo, e isso está presente em vários mitos. Então, de certa forma, apesar do Harry Potter não usar com tanta intensidade como Percy Jackson uma mitologia para poder conseguir construir a sua história, mas ele usa elementos que estão presentes nas mitologias para trazer conteúdo para as suas histórias. Ótimo! E como a escravização de africanos aconteceu na América do Norte, professor? Terceiro ano. Seguinte, a gente tem que pensar na questão da escravização praticada na América do Norte. A gente tem que, para analisar isso, a gente primeiro tem que fazer uma diferenciação entre a colonização que era praticada na América Latina, por espanhóis e portugueses, né, e a colonização que era praticada na América do Norte pelos ingleses. Se na América Latina o modelo de colonização era um modelo de exploração, né, na América do Norte se deu o modelo de povoamento, né, em que os colonos se preocupavam não só em utilizar as riquezas, mas também em desenvolver aquele território. Mas qual é o detalhe nessa situação, na colonização inglesa na América do Norte? Nessa colonização, houve uma subdivisão, né, das colônias entre colônias do Norte, Centro e colônias do Sul. Nas colônias estabelecidas no sul da América do Norte, houve uma prática agrícola muito intensa, nas chamadas plantations, que eram grandes propriedades, né, agrícolas voltadas para um cultivo específico de um produto, né. E nessas colônias, onde se praticava a agricultura com muita intensidade, a mão de obra utilizada foi a mão de obra escravizada dos africanos, né? Exatamente por essa questão. Se há alguma semelhança entre a colonização praticada pelos ingleses na América do Norte e a colonização praticada por portugueses e espanhóis na América Latina, nas colônias do sul da América do Norte, a adoção das plantations e, portanto, a adoção da mão de obra escravizada africana. Okay? Certo. Oitavo ano. Por que é importante participar das reuniões do colegiado escolar? Bem, o colegiado escolar, ele é muito importante para a administração da escola que você está matriculado. Então, as reuniões do colegiado, nela vão ser deliberados vários elementos importantes relacionados a como a sua escola funciona. Às vezes, quando a gente está ou numa escola, ou mesmo com relação ao governo mesmo, a gente vê alguma coisa que não gostou, pois é, olha lá o que eles estão fazendo, a gente só reclama. Mas a gente também tem que pensar que tem lugares onde a gente pode participar da gestão. E o colegiado escolar é um lugar onde você pode participar da gestão da sua escola, onde você pode fazer a sua voz ser ouvida. Você pode levar as demandas. Olha, nós estamos com tal dificuldade. Porque, às vezes, até para o diretor, ele não consegue ter a percepção total do que acontece na escola. Ele é diretor, ele não é aluno, ele não é professor. Então, daí a importância desses órgãos de representação, como colegiado. Tem representantes, sei lá, de alunos, de famílias, de funcionários, de professores, que estão lá para levar à direção as opiniões de vocês, as necessidades de vocês enquanto alunos. E vocês também podem pedir para assistir às reuniões. E é importante porque assim vocês estão participando da forma como a sua escola é administrada. Isso é ótimo, né, professora? E ainda para você, os povos indígenas também ensinavam brincadeiras às crianças? E quais seriam elas? Quinto ano. Sim, os povos indígenas também tinham a sua própria forma, suas brincadeiras próprias. Hoje nós somos herdeiros de algumas dessas brincadeiras, como por exemplo os jogos de peteca. Quem nunca brincou de peteca na vida? E é uma herança das culturas indígenas. Isso. E agora ainda uma outra dúvida. Dê exemplos de ritos que ainda acontecem hoje em dia. Tem muitos ritos que acontecem hoje em dia. Por exemplo,
como eu citei no início, na primeira pergunta. Nós podemos falar nas missas, nos cultos, nas celebrações da cultura afro-brasileira, esses todos são ritos religiosos. Nós podemos falar no casamento, no batizado, que é um rito religioso também. Nós podemos falar no chás de bebê, no chá de revelação, que é uma coisa que está tão comum hoje em dia. Nós podemos falar na festa de 15 anos. Todos esses são ritos. Agora mesmo nós estamos no final do ano, vai haver o Natal. O Natal também, as famílias normalmente têm aquele rito de celebração. Às vezes nem está ligado com a fé religiosa, mas é um momento em que a família se reúne e que ali eles celebram, eles estão num momento de convivência, de alegria. É também um rito. Não pode ter um caráter religioso ou às vezes não, mas é um rito. Obrigada. Terceiro ano. No Brasil colônia, por que a adoção do trabalho forçado? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em Brasil colônia, a gente vai voltar de novo à lógica de se praticar uma colonização de exploração. Qual era o objetivo essencial, o principal objetivo desse modelo de colonização? Você explora determinada área, objetivando encontrar coisas que possam lhe ser lucrativas, encontrar riquezas, né? E se você pensar que Portugal vivia dentro do cenário europeu uma situação econômica delicada, nós já vimos que Portugal era dependente econômico da Inglaterra, então mais do que nunca para os portugueses era indispensável encontrar riquezas que fortalecessem os seus cofres, não que Portugal quisesse enriquecer ou claro que queria, mas não conseguiria. Mas simplesmente o fato de ter aonde retirar recursos para honrar seus compromissos com a Inglaterra gera um grande achado para os portugueses. Bom, sendo uma colônia de exploração, era meio complicado você pensar que os mesmos colonizadores, primeira coisa, se sujeitariam a realmente pôr a mão na massa, pegar no pesado. E aí, nesse sentido, eles teriam que se valer de uma mão de obra que fizesse o trabalho que eles deveriam fazer, né, e que dessem muito resultado e o mais rapidamente possível. Por isso que adotar o trabalho forçado era um jeito de você obter esse resultado mais rápido, né? De início, houve uma tentativa de se utilizar a mão de obra local, indígena, né? Escravizando os indígenas. Contudo, os indígenas não se mostraram tão interessantes assim para serem utilizados como uma mão de obra escravizada pelos portugueses, até por uma questão local. Pensem o seguinte, os indígenas, mais do que ninguém, né, primeiro que eles eram os primeiros habitantes da América quando os portugueses chegaram, ou seja, eles já estavam aqui, né? Eles conheciam bem o território, então eles não se sujeitariam facilmente, tão docilmente, entre aspas, à dominação de um estranho. E não obedeceriam cegamente às ordens desse estranho, né? O que os portugueses fazem? Uma vez que eles já tinham colônias na África, nós vimos agora há pouco mesmo que eles tinham como lançar a mão de africanos, escravizá-los aqui na colônia, para fazer esse trabalho forçado. E se você levar em conta que esses africanos eram tirados da sua terra natal e vinham para uma terra totalmente estranha, né? Eles eram separados das suas famílias, né? Então eles eram assim totalmente agredidos em sua cultura, em sua identidade, né? Eles se mostraram muito mais viáveis para o interesse português do que os nativos indígenas. Então, outro ponto, a prática da adoção do trabalho forçado fazia com que aquele trabalhador ele rendesse o máximo possível, né? Praticamente sem direito nenhum e custando pouquíssimo para o seu escravizador. Mas esse ponto, extremamente relevante, a gente vai tratar em outras oportunidades. Espero que ainda nesse programa. Vamos ver. Ficou esclarecido, professor. Ainda vamos tratar sim. Vamos lá. Por que algumas organizações religiosas ajudam as pessoas necessitadas e outras não? Isso é interessante, essa pergunta, né? Porque a gente pensa que é fundamento a caridade na maioria das religiões.
Diga, professora, para nós. Pois é. E é uma coisa muito interessante, porque mesmo religiões que têm a caridade como um elemento principal, nós percebemos que existem grupos que ajudam mais e grupos que ajudam menos. Pessoas que se dedicam mais e pessoas que se dedicam menos. Em geral, a maioria das religiões ela tem sim algum princípio que confere dignidade ao ser humano e que por isso motiva aquele grupo religioso a procurar atender às necessidades humanas. Só que a gente não pode esquecer que as religiões são feitas de pessoas. E a pessoa tem essa diferença dos níveis de empatia, a pessoa tem a diferença dos níveis de possibilidade de fazer alguma coisa, a pessoa ela tem essa diferença de interpretar os princípios da religião e dentro dessa interpretação considerar quem é que eles acham que merece, quem eles acham que não merece. Então uma coisa fundamental quando a gente fala de religião é lembrar que elas são compostas por pessoas e essas pessoas tomam decisões. Se você for olhar, a maioria das religiões tem sim esse princípio que fala, você tem que ajudar o seu semelhante, você tem que olhar a pessoa que está passando dificuldade, a pessoa que tem algum problema e tem que ser uma mão estendida para ela para conferir dignidade ao ser humano. Mas a liberdade do ser humano ela é muito boa por um lado, mas ela é muito ruim por outro, porque às vezes a pessoa pode usar essa liberdade para não fazer alguma coisa boa em benefício dos outros. Cada um tem que ter sua capacidade crítica, né, professora? E ainda para você, do 7º ano, e as crianças das culturas afro, existem brincadeiras próprias da sua tradição? Sim, existem brincadeiras que são próprias das culturas africanas, sim. Uma que a gente conhece muito aqui em Minas Gerais é Escravos de Jó. É uma brincadeira ela é baseada em ritmo e música e ela é baseada numa história que é de origem africana e que essa história era contada aqui no Brasil. Hoje em dia quase ninguém conta mais a história, mas a brincadeira persiste até os dias de hoje. E agora uma curiosidade aqui do 8º ano. Por que a atuação das igrejas no terceiro setor não fere a laicidade do Estado? Bom, o que acontece é o seguinte. A atuação no terceiro setor, apesar dela, de certa forma, utilizar dinheiro público, mas ela não é um serviço prestado igualzinho se fosse público. Ela é um misto entre uma iniciativa particular e uma iniciativa pública. E aí, por isso, o que acontece? Quando você tem ali uma igreja que oferece uma creche, por exemplo, todo mundo está ciente que aquele é um serviço que foi idealizado por um grupo religioso e que, por ser útil à comunidade, o Estado investe nele. É diferente, por exemplo, de o próprio Estado falar assim, olha, eu vou criar aqui uma escola que só vai atender pessoas de determinada religião. Isso fere a laicidade. O que é público é para atender a todos. E nessas organizações também criadas por grupos religiosos, que são organizações de terceiro setor, eles não podem negar atendimento a pessoas que são de outra religião. Então você chega num hospital, por exemplo, que foi criado por um grupo religioso, e quando você chega ali, ninguém vai te perguntar, aqui, qual que é a sua religião para eu saber se você pode ou não pode ser atendido? Se fizer isso, isso já descaracteriza como organização do terceiro setor. Então, no caso, para essas organizações religiosas que oferecem serviços do terceiro setor, o que importa aí é a motivação. A motivação normalmente é religiosa. Olha, nós precisamos ajudar as pessoas, porque Deus gosta disso, tal, tal, tal. E aí o serviço é prestado e o dinheiro público vem para ajudar a prestar esse serviço. Mas não pode haver discriminação entre as pessoas, por isso que não fere a laicidade. Muito bem esclarecido, professora. Muito obrigada, porque agora nós vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Clédson Pereira, de História, e do professor Leonardo Greco, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Tassiana e você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!